Meninos e meninas, estamos ao vivo aqui no Instagram, 21 horas do dia 5 de abril de 2021. Hoje temos um tema mais do que especial, que é como continuar a vida depois de um abuso sexual ou de um abuso moral. Hoje temos uma convidada especial, a Rafaela Lopes, minha amiga, claro, porque eu só tenho amigos top. Ela é sexóloga, ela é analista comportamental, ela é maravilhosa e vai falar um pouquinho mais sobre os atributos profissionais dela. Daqui a pouquinho, quando ela entrar, já está ao vivo aqui comigo. Hoje não vamos protelar muito, vamos continuar já. Então, para você que vai assistir isso no IG, em outro momento, quero que você comente aqui embaixo o que você achou, quais são suas dúvidas, se fez sentido para você. E para você que está ao vivo aqui comigo, manda o dedinho aí no aviãozinho e já vai compartilhando com seus amiguinhos, com suas amiguinhas, para que todo mundo fique muito bem informado sobre o que é assédio moral, o que é um abuso moral, o que é um abuso sexual. Ai, Paulo, isso é muito óbvio. Não é. Não é. E é por isso que a gente traz assuntos pertinentes para fazer você ficar extremamente atualizada, tá bom? Vou adicionar um comentário aqui com o tema de hoje. Enquanto isso, vocês vão entrando e eu vou chamar a minha convidada, tá bom? Vamos lá? Boa noite para quem está chegando. Muito bem. Vamos lá, Rafa. Olá, boa noite. Olha ela! Linda, maravilhosa, chegou chegando. Cheguei. Ai, balancei tudo. Opa, Esse sorriso seu na cara aí, arrasando. Amo, amo. tem melhor coisa que sorrir, gente? Não tem, sorrir é bom demais. O soldado tá abatido? Nada. Soldado não se Jamais, abate aqui, não. jamais. Ai, ai. Mais tem Deus pra dar Com certeza, do que esses trem tudo ruim no pinico. Não é? com Gente, é o certeza. seguinte. A gente vive desafios na vida e ninguém vive flores 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas não tem a ver com o limão, né? Tem a ver com a limonada que a gente faz. Quando a vida te dá um limão, não esprema os olhos. Faça uma limonada. Arrasou? Com certeza. Bastante gelo e eu aproveito. Arrasou. Se puder, faça uma caipirinha. Mas, hein? Bom também. Não tô podendo. Rafa, é o seguinte, gata. Estava aqui contando pro meu público um pouquinho de quem é você e um pouquinho do nosso tema. Para a gente começar, vamos fazer aquela apresentação breve. Me fala um pouquinho sobre as suas atribuições profissionais. Que, é claro, né, você tem tanta atribuição profissional, né, minha filha, que nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas as atribuições que têm a ver com o nosso tema e que conversa com tudo isso que a gente vai tratar hoje. Vamos lá. Eu sou analista comportamental, sexóloga e também sou estudante de psicanálise. Então, assim, juntando tudo isso é o que vai favorecer a temática de hoje. Fora outras cositas mais. Muito bom. Arrasou. Qual que é o seu arroba para as pessoas te seguirem? @educasex, Rafaela Lopes. Por que Educasex, gata? Educação sexual. O mundo precisa de educação sexual. Então, assim, muito simples, educa sex. Assim. Arrasou. É isso aí. Nosso tema hoje, Rafa, é como continuar a vida depois de um abuso sexual ou abuso moral.
Só que eu vejo dentro da minha clínica holística, dentro do meu covil aqui, que muita gente não sabe o que é o abuso. Muita gente não sabe se sofre um abuso ou não. Tanta gente está num grau de ferida emocional tão grave que está vivendo o absurdo e não acha que é absurdo, acha que aquilo é natural. Então, você tem um roteiro maravilhoso que eu sei, porque você é muito científica, organizada. Então, eu quero que você comece a introdução do nosso tema. Então, primeiramente é importante saber o que é o abuso. Né? O que é um abuso sexual, um abuso, mas o que é o abuso de uma forma geral? E como há muitas explicações para o que é um abuso, eu vou até pegar minha colinha aqui, que eu peguei a mais prática que eu achei, que é do psiquiatra O'Malley. Ele conceitua o abuso da seguinte forma, vou ler exatamente como ele colocou, né, o assédio, no caso. Né? O assédio, ele compreende diferentes comportamentos de perseguição ao longo do tempo. Esta perseguição é vivida pela vítima como uma ameaça e é potencialmente perigosa. Ou seja, tudo aquilo que se repete, tem um padrão de comportamento no qual você vai se sentir coagida, vai ter sua vida posta em risco, né? Ou você vai se sentir ameaçada de alguma forma, isso caracteriza, né, o assédio. Seja ele moral, seja ele sexual. Aí você vai ter a diferença relacionada ao que é feito em cada uma dessas etapas. Então, acho que ficou bem facinho, né? Se alguém tiver dúvida, né, pergunta aí que a gente responde melhor. Isso mesmo. Mete o dedo no aviãozinho aí e compartilha com as amigas, para elas entenderem o que elas estão vivendo, se elas estão vivendo um abuso moral, um abuso sexual, o que é que elas estão passando. Aí tem, por exemplo, algumas formas. O que pode vir a ser um assédio, né, um abuso? Chamadas telefônicas insistentes, né, que você não quer receber, não quer ouvir a ligação da pessoa que está te ligando insistentemente. A pessoa que fica vigiando sua casa, ou vigiando você sair de casa. Né? A pessoa que fica te cerceando de várias formas, seja no você vestir, no você falar, né, que fica enviando, né? Hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente tinha cartas, hoje em dia o povo fica enviando e-mail, WhatsApp. A pessoa que ela entra na sua casa do nada. Então, tudo isso conceitua assédio, principalmente também agressões físicas, agressões verbais, agressões sexuais. Né? A pessoa que ela prende alguma coisa que é seu. Por exemplo, tem um objeto de autoestima sua, e para você não fazer algo, essa pessoa vai lá e sequestra o seu objeto. A pessoa vai lá e ameaça alguém da sua família. Oi, Warley. Beijo, querido. A pessoa vai lá e sequestra alguém da sua família, ou ameaça alguém da sua família, ou ameaça, por exemplo, você tem um cachorro. A pessoa vai e ameaça maltratar o cachorro se você não fizer o que ela quer. Tudo isso no âmbito familiar, mas você também tem tudo isso no âmbito de trabalho. Né? Então, o assédio, ele engloba tudo isso, né? Inclusive as ameaças de morte. Sim. Eu vejo no ambiente acadêmico, porque eu atendo muita gente da graduação, da pós-graduação, do mestrado e doutorado, vejo muito aluno sofrendo assédio moral que não tem noção do que está sentindo, do que está vivendo, só fica desesperado, só fica com a crise de pânico, ansiedade, procura uma terapia porque acha que o problema está neles. Não percebem que existe algo de errado acontecendo. E o que é isso? São ameaças com notas, Sim. São comportamentos agressivos, como xingamentos, respostas agressivas, sabe aquele famoso coice? Sim. Não responde a pessoa direito, e vai deixando o estudante... a pessoa abaixo do que ela é. Por exemplo, eu sou o professor, eu sou o doutor, eu sou isso, né? Tudo isso coloca a pessoa, que diminui a pessoa, tudo isso é assédio, e no meio acadêmico ele vai ser assédio moral, independente se é do professor, se é do orientador, se é do diretor ou se é de um colega. E acontecem casos também onde o assédio, vamos colocar assim numa hierarquia, digamos assim, né, que é o funcionário da escola que não é um professor, por exemplo, né, a tia da lanchonete, o cara que faz a faxina, o cara que toma conta do laboratório, ele também, né, se achando numa situação, se ele possa estar sendo superior ao aluno, ou ao professor, ou ao diretor, seja quem for, ele também pode cometer o assédio. Aí as pessoas têm que entender que tudo aquilo que denigre a sua imagem e diminui quem você é,
e te coage. Tudo isso é assédio. No âmbito do trabalho ou no âmbito escolar, isso é assédio moral. E dentro de casa também. É o marido ou é a esposa que fica falando: ah, mas a minha mãe não fazia isso, a da minha mãe era melhor, do meu pai era melhor, o meu irmão do quê? O marido de fulano tem um carro e não me deu nada. Tudo isso também diminui a pessoa e consiste em assédio moral. Exatamente. Por que é importante falar disso? Volto a repetir. Muitas pessoas estão vivendo dentro de uma dinâmica de violência psicológica e não sabem que estão vivendo essa dinâmica de violência. Muitas pessoas estão vivendo uma dinâmica de violência física e não sabem que estão vivendo essa violência. Então vamos avançar um pouquinho. Existe a possibilidade dos meus cães começarem a latir. A minha tá aqui quietinha. O marido chegou. Aí eles cumprimentam. Mas vamos continuar o nosso assunto polêmico de hoje. Então vamos lá. Outras coisas que você pode considerar assédio, né, no caso do assédio moral. O assédio moral é tudo aquilo que vai atentar contra a honra da pessoa. Então, por exemplo, né, fora esses que eu já comentei, a pessoa que ela vai te maltratar, né, com palavras, vai te xingar, que acontece em casos onde a pessoa ela chega ao ponto, né, de fazer denúncias falsas, caluniosas, a respeito do outro, para que a pessoa faça aquilo que ela quer. Então, o assédio, você tem que entender o seguinte: sempre o agressor, a pessoa que está assediando, ela quer algo em troca. E esse algo em troca, ou será um favor, no caso do assédio sexual, um favor sexual, ou ele quer que a pessoa seja diminuída, que seria o assédio moral, onde a pessoa ela vai te coagir para que você faça o que ela quer e você se sinta presa e não consiga sair daquilo. Tipo, oh, se eu não fizer isso, vai me mandar embora. Ah, se eu não fizer isso, meu marido vai me largar. Então, você tem que entender isso. Tudo aquilo que vai te diminuir, que vai agredir a sua honra, que vai te colocar, né, de qualquer forma inferior, onde você se sente lesado, mesmo que mais ninguém se sinta, mas você está se sentindo lesado. E isso não é apenas uma vez, isso se repete, tem um padrão de comportamento, é assédio. Para ficar bem claro. Muito bom. Muito bem. O que mais temos aí, gata? Então, e o que é o assédio sexual? O cara que fez psiu para mim é um assédio sexual? Não. Se a pessoa te deu uma cantada, né? Mas não ofendeu a sua honra nem nada, e você simplesmente cortou, a pessoa parou, acabou. Olha, eu tentei, dei uma cantada, acabou o assunto, foi. Agora, a pessoa que ela começa a te perseguir, ela começa a querer que você aceite, né, a presença dela de forma insistente. O assédio sexual, ele não tem que ter o ato sexual. Só o fato da pessoa começar a te perseguir, né, querendo de você algo dessa natureza, ele já caracteriza o assédio sexual. Porém, há de se haver uma repetição, tem que ter um padrão. Porque se a pessoa chegou, né, igual eu falei, tá na balada lá, tal, chegou, falou alguma coisa, você não quis, descartou, a pessoa foi embora, fim de papo. Não é. Agora, a pessoa insistiu, mas e dentro de casa? Como é que eu faço? Porque eu já ouvi, né, na internet, né, de algumas pessoas aí que trabalham com relacionamento, por exemplo, que a mulher ela tem que estar disposta para o marido o tempo todo. Se o marido quiser, né, o ato sexual, mas ela não quiser, por ela ser a mulher, ela tem que ceder. Isso é estupro. E é assédio sexual. Então, além de tudo, de ser assédio sexual é estupro. Porque não é porque você está num relacionamento que você tem que ceder a coisas que você não quer. Então, coloque isso bem, né, dentro da cabeça de vocês. Seja um namorado. Acontecia muito antigamente, hoje em dia eu já nem sei mais, né? Mas, se você me ama de verdade, prova que me ama, então você vai fazer amor comigo. Aí você vai perder a virgindade comigo. É uma prova de que você me ama, tá? É assédio, gente. É assédio seguido de estupro. Simples. A pessoa não quer, mas para ela não perder aquilo que ela acha que é tão valioso, né, ela vai e faz. E quando a pessoa faz, ela vai se sentir constrangida e ela vai ter até mesmo vergonha de falar aquilo que aconteceu. Né? O que faz com que as pessoas realmente não entendam que elas foram assediadas. Porque a vergonha que ela sente é tanta
que ela começa a se culpar e falar por que que eu fiz, e não por que que eu fui obrigada a fazer. Então, a gente tem que ter essa diferenciação também. E lembrando que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual são crimes, tá? Crimes que estão no Código Penal, e você pode ser indenizado também com base no Código Civil, né? Isso aí vai depender de cada caso, mas é crime. E ninguém é obrigado a aceitar sofrer uma violência, né? Sofrer um crime e ficar calado. Então, é muito importante você entender que no seu relacionamento, sim é sim, não é não. O que passou disso, está insistindo, está te levando a uma situação de constrangimento, uma situação onde você está se sentindo mal, você muito provavelmente está sendo assediado. Exatamente. Gente, faz sentido para vocês? Ó, teve uma pessoa que comentou aqui, ó. Não vou citar o nome não, tá? Vou ler só o comentário. Já mandei tomar na casa do chapéu por estar sendo perseguida, por essas perseguições. Sei que é errado, mas, poxa vida, é muito chato. Mandar alguém a merda é errado? Até que ponto, né? Mas sabe o que acontece? A gente muito se vira com esses tipos de coisas, sabe? A gente se torna hostil, a gente se torna agressiva, a gente tenta afastar o abuso, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso de forma legal, né? A gente não sabe como denunciar isso. E nem tudo que a gente leva à denúncia, de fato, é culminado em justiça. Sim. Então a gente vê aí muitas pessoas que sofrem o abuso, mas não denunciam por N questões de não terem esse retorno. Haja visto as mulheres, né, que chegam com denúncias graves de estupro e ainda são ridicularizadas. Mas vamos chegar nisso ainda, não vamos? Com certeza. Quer prosseguir? Vamos lá. Então, vamos aproveitar o gancho, então, de uma vez, né? Porque o que acontece? A nossa sociedade, por mais que nós estejamos, não todos, mas grande parte, buscando uma questão de desconstrução, né, de tudo aquilo que foi colocado, de machismo, disso, de aquilo, mas a gente ainda tem muito disso, a realidade, principalmente algumas mulheres vão, né, me odiar pela fala, mas principalmente nós mulheres. Temos muito machismo dentro de nós. E a gente a gente deixa de acusar o assediador, porque a gente tem na cabeça que, mas a minha avó passou por isso, minha tia passou por isso, sempre foi assim. É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E a coisa vai se perpetuando, porque a gente não tem a coragem, né, diante da sociedade, diante da família, de falar, olha, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, né, ele me assedia sexualmente, moralmente, isso é errado e eu tenho que denunciar e eu não posso viver sobre isso. Não, você tem que viver sim. Sabe por quê, Paula? Porque você casou, você está namorando, você escolheu a pessoa, sabe? Então, assim, você tem que fazer o melhor para viver com essa pessoa, porque senão como é que vai ser? Todo namorado você vai largar, todo casamento você vai procurar outro, aí você tem que ser uma mulher, principalmente as mulheres, né? Tem que ser uma mulher que dá conta do recado, porque sempre foi assim. Não, filho. Tem que fazer seu papel de esposa. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Mas é isso, a sociedade, ela criou, né, a mulher para ser submissa a qualquer coisa. E apanhar, e ser assediada moralmente, e ter que ser perfeita, porque se ela não é perfeita, o marido ou o namorado vai poder reclamar. Em alguns países, ela pode ser devolvida para a família, né, o que é uma desonra, porque, em algumas culturas, né, porque ela não é a mulher perfeita. Então, a mulher, ela foi silenciada, e continua sendo ainda, muitas vezes, e isso está arraigado dentro da pessoa. É difícil. Você precisa realmente de ajuda, de respaldo, de alguém ali segurando a tua mão, para você conseguir enxergar a situação que você está vivendo e conseguir sair dela. Então, assim, tá difícil, tá estranho, conversa com alguém, vira, olha, eu tô com um sentimento, né, eu tô angustiado com essa situação, isso está me causando tristeza. Isso leva você a outras complicações, né? Não é somente aquele momento. Isso pode te causar crise de ansiedade, isso pode te levar a uma depressão. Tem pessoas que se suicidam. Então, assim, é muito sério, é muito grave, né? A Paula tem mais propriedade que eu até para falar, mas quando você
assedia uma pessoa, né, tem essa questão realmente do assédio moral, o assédio sexual. No caso do assédio sexual, chegando às vias de fato de um estupro, você simplesmente está dizendo para essa pessoa que ela não é nada, que ela não é ninguém, e você é dono, senhor dessa pessoa, faz dela o que quiser. Ou seja, a autoestima dessa pessoa simplesmente quebra. E uma pessoa com autoestima baixa, quebrada, destruída, ela fica propensa a relacionamentos ainda mais abusivos. Porque o cérebro dela vai começar a entender que é aquilo que ela merece, é aquilo que ela tem que vivenciar, é o que ela tem que vivenciar, porque ela começa a, como eu falei mais cedo, se sentir culpada, né, e não a culpar o agressor. E existe uma caixinha mental, vamos transformar isso numa imagem, né? Uma caixinha mental do que é normal, e a pessoa começa a colocar dentro daquela caixinha uma resposta atravessada do cônjuge, começa a colocar dentro da caixinha do normal um empurrão na hora da briga, começa a colocar na caixinha do normal um aperto no pescoço, um murrinho, né? E vai colocando essa caixinha do normal. Só que eu quero deixar bem claro para vocês que existem duas coisas que são diferentes. Diferentes. Uma coisa é o que é comum, outra coisa é o que é normal. Comum é vermos violência. 85% das famílias são disfuncionais. Vemos violência de toda natureza. De pai para mulher, para mãe, de mãe para filhos, de pai para filhos e etc e tal. Mas isso é comum, isso não é normal, isso é disfuncional, isso está errado. Então, quando a pessoa começa a colocar no campo do normal certos tipos de violência, porque essa pessoa acredita que não merece ser tratada melhor, essa pessoa acredita que mereceu ter passado por aquilo porque se sujeitou. Ah, eu estava bêbada, mereci passar por aquilo. Ah, mas eu também gritei com ele, eu mereci ter tomado aquele tapa. Ah, mas ele é o meu marido e me ama, ele quer sexo comigo todo dia, eu não quis, por isso que ele fez a força. Então, quando a gente começa a justificar para o algoz e colocar a culpa em nós mesmas, a gente está fortalecendo esse comportamento de abuso. Se faz sentido para você que está me ouvindo, compartilha isso com alguém que você sabe que está vivendo uma vida assim e que você não pode falar com a pessoa, vem, deixa eu te ajudar. Então, vai lá, sutilmente, compartilha com a pessoa, porque ela vai chegar aqui sem saber o que vai ver e vai acabar sendo informada e vai acabar ficando lúcida do que está acontecendo com ela. Outra coisa muito interessante da gente falar aqui. Muitas vezes a gente não toma consciência de que a gente está exercendo abuso ao outro. Então toma cuidado com o seu comportamento, principalmente mulheres. Mulheres ficam chateadas, com ciúme, não sei o quê, vai brigar com o namorado e dá um murro no cara. Aí arranha o rapaz. Você também está exercendo um comportamento de abuso. Vigia o celular e fica com aquele padrão CSI de investigação. Sim. Isso também é abuso. Então, cuidado, porque aquele que abusa, uma hora também vai ser abusado de volta, de alguma forma. Entendeu? Então, essas dinâmicas devem ser observadas. Ok? Com certeza. Levantou a mão, sai fora. Isso aí. Certíssimo. Não existe, tá? Não existe levantar a mão no relacionamento. Não existe isso. Nem de um para outro, nem de outro para um. Tá? Seja um relacionamento hétero ou o que quer que seja. Brigou? Falar. E cuidado com o que vai falar também, para não abusar do outro, não diminuir o outro também. Então vamos ficar bastante claro aqui sobre o que é o abuso, sobre qual é a minha parte, qual a minha responsabilidade nisso, entendeu? E a partir desse momento a gente vai prosseguir com o assunto, que daqui a pouco a gente vai chegar no ponto de como lidar. Vamos aceitar, assumir. Sofri um abuso, como eu vou lidar com isso? Como eu vou seguir a minha vida a partir disso? Isso. Mas enquanto, vamos continuar. Diga lá. Uma coisa bem importante, né, que as pessoas não percebem, que ele vem disfarçado. É quando o abuso vem disfarçado. Meu namorado, igual você tocou no assunto, meu namorado, minha namorada é muito ciumento. Né? Então, assim, não gosta que eu saia com tais pessoas, não gosta que eu use determinada roupa, eu não posso fazer... Quando me conheceu, eu bebia, com ele agora eu não posso beber. Ah, eu ia para balada, agora eu não posso ir. Ele pode sair para o futebol, fazer o que quiser, ou a mulher vai sair com as amigas e tal, mas o cara tem que ficar dentro de casa. Gente, tudo isso também é assédio, é abuso.
disfarçado de um ciúme bonitinho. Ah, mas é porque ele me ama demais, ele é ciumento, sabe? Assim, a questão é porque ele tem ciúme, sabe, Paula? Ele gosta de ir na praia ver aquelas mulheres de fio dental, né? Ela gosta de ver aqueles caras, aquela sunguinha tá bonitinha. Mas quando eu vou, eu tenho que ir de shortão. Quando eu vou, eu tenho que ir com maiôzão, com a canga gigante e tá com um chapéu desse tamanho, tá? Porque ninguém pode me ver. Ele pode ver todo mundo, ela pode ver todo mundo, mas ninguém pode. E é porque é ciúme, porque me ama demais e não quer me perder. Não, gente, não é. A pessoa está vigiando seu celular, como a Paula falou, vigiando seus e-mails. Ah, mas a gente está no relacionamento, a pessoa que não me deixa, que não me dá a senha do celular, não me dá a senha do e-mail, então não merece estar comigo. Não, você está exercendo assédio, porque todo mundo tem direito à privacidade. Então, a partir do momento que se a pessoa não te passou, você foi lá, né, e foi como que fala? É no negócio do Google lá que você baixa os aplicativos. Aí você foi lá e baixou um aplicativo espião para você vigiar a vida da pessoa. Isso é Errou assédio. feio, errou rude. A base de um relacionamento é a confiança. Não é uma investigação, não é uma briga para estar dentro da individualidade do outro. O relacionamento é dois? Mas são dois indivíduos. Então a vida Sim. deve ser respeitada de forma individual. Se você não tem capacidade de confiar, você também não tem capacidade de se relacionar. E tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita coisa envolvida nisso. Tá, descobri que eu tô sofrendo abuso. Esse abuso é através da minha amiga. A minha amiga abusa de mim. A minha amiga briga quando eu saio com outras. A minha amiga tem ciúmes de mim. Me manda mensagem falando que eu sou feia ou que eu tirei aquela foto e fiquei com cara de... Ah, você ficou com a cara de... Não vou nem falar o palavrão porque eu já tô curta. Entendeu? Isso também é uma forma de abuso. Certo? Com certeza. Né? Desde o momento que outras pessoas, como eu falei, elas vão denegrir a sua imagem, vão te coagir, te colocar numa situação humilhante. Seja a pessoa próxima, ou ela utilizando de pessoas próximas de você para conseguir esse intento, é abuso, é assédio. Beleza. Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente busca informação. 2, quem a gente busca ajuda. Porque Sim. às vezes as pessoas da geração passada vai chegar e vai falar assim, meu marido quer sexo todo dia, às vezes eu tenho que fazer sem vontade. Aí você vai escutar uma senhorinha da sua linhagem falar com você assim, é assim mesmo, casamento é isso mesmo. Às vezes a gente faz sem vontade mesmo. E você aceita que é assim mesmo. Aí você faz de novo aquilo que eu falei. Pega esse assim mesmo, coloca na caixinha do normal. É normal. Às vezes eu tenho que ceder ao meu marido porque ele quer. Eu não quero, mas não dá para fazer só o que quer no relacionamento. Não, gente, existe um negócio chamado ponderar, conversar e chegar num acordo. Sim. Onde um não quer, dois não brigam. Não é assim? Então, quando você for pedir ajuda, quando você for dizer para alguém que você viveu, tratar de um abuso sofrido, seja lá na infância, nossa, eu sofri um abuso lá na infância, cara. Um abuso sério, um abuso... Eu vou contar para quem? Às vezes a gente tem um impulso de contar para a família, mas nem sempre essa família está preparada para receber essa informação. Então, eu sempre falo com as pessoas, busque ajuda qualificada para ouvir bem o seu questionamento, ouvir bem o seu problema e te dar um aconselhamento mais profissional possível, com menos julgamento possível, para que a opinião dessa pessoa que você foi buscar não corrobore com esse abuso e se torne um abuso sobre abuso. Um abuso em cima de outro abuso. Entendeu? Sim. Faz sentido para você? Total. Total sentido. E essa questão do Muito bom. normalizar, pôr tudo na caixinha do normal, aí você vai ver a situação, né? Como dizia um mestre, né? Professor meu. Se você estiver fora do olho do furacão, você vê tudo que está acontecendo. Mas você estando dentro, vendo a situação de dentro, você não consegue enxergar, né, ver as coisas. Então você vai começar, como a Paula falou, pôr tudo na caixinha do normal, você vai ver alguém sofrendo o abuso fora de casa, está sendo estuprado, está sendo violentado. Ai, mas, nossa, que horror! Não sei. Mas você está sendo estuprada cotidianamente no seu casamento. Mas é normal porque você tem que cumprir seu papel de mulher.
Ah, mas o seu filho está te xingando, mas é normal porque ele tem um grau de estudo tal e você não tem, e a pessoa quando estuda é assim mesmo. Ou então, assim, né, você começa a xingar o seu filho, a pôr culpa, ah, mas tudo isso é da parte do seu pai, é não sei o quê, é a família de fulano, e você vai diminuindo a criança também. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que o abuso, que o assédio, ele é concretizado, às vezes é uma única vez que ele aconteceu, mas essa única vez marca a pessoa para o resto da vida dela. E ela vai precisar chegar na Paula, Paula, eu preciso de terapia, porque eu tenho que superar isso que aconteceu. E às vezes ela vai olhar e vai ver, não foi na vida adulta, foi lá na infância que isso aconteceu. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Uma coisa que eu observei essa semana é que algumas pessoas que relatam ser abusadas na infância, por exemplo, com 7 anos, 8 anos de idade, essa pessoa foi abusada. Mas não foi abusada violentamente, foi abusada estrategicamente. O que eu quero dizer isso? Ela não foi arrancada da escola, levada para o mato e abusada, não. Ela foi conduzida ao abuso e ela foi aceitando o abuso porque ela não sabia que estava sendo abusada, por falta de educação também. Mas por que esse abuso chegou a acontecer? Porque aconteceu um abuso moral da parte dos pais, em que essa criança não se sentiu protegida, não se sentiu acolhida, e com medo de perder o amor de alguém, com medo de perder a amizade de alguém, com medo de se sentir sozinho, foi cedendo ao abusador. Então, o abusador sempre vai achar uma vítima fragilizada. Sim. O abusador sempre vai achar uma mulher com uma baixa estima muito, muito profunda. Sempre vai achar alguém que está barganhando amor, ou que está precisando se sentir melhor. Aí a pessoa vem com aquele príncipe encantado, né? Aquela fantasia de príncipe encantado. Na hora que você estiver no laço, a pessoa começa a mostrar que veio. Então a gente tem que ficar atento ao sistema que a gente cria dentro de nós. Às vezes é uma falha lá do passado, uma falta de proteção, uma falta de amor que faz a gente ir cedendo a pequenos abusos até esse abuso chegar a um nível incontrolável. Certo? Certíssimo. Vamos ler um comentário aqui, ó. Ixi, tem gente abrindo o bocão para chorar das pitangas, gente. Ignorar o que não é ignorável piora tudo. Muito bem. Sobre ajuda qualificada, meu passarinho está dizendo, por isso tem vocês na minha vida. Muito bem, buscar informação. Com certeza. Tem gente aqui que tinha essa amiga abusiva, tá vendo que coisa? E é verdade, tá? Amigos também abusam da gente, também fazem a gente se sentir pior. Entendeu? Então vamos prosseguir, gata. Como é que tá aí o seu roteirinho? Gente, vai mandando esse aviãozinho pros amigos, vai subindo coraçãozinho pra gente, pro Instagram ver que a gente é relevante, que esse assunto é importante. Eu quero só pegar um gancho no que você falou, que eu não posso deixar de falar, né? Porque a questão da educação sexual, quando o abuso ele é feito com a criança, ela é conduzida, né, a aceitar o abuso, a gente tem que entender o seguinte, como a Paula bem falou, né, ela está com medo de perder o amor de alguém. Quando você fala para uma criança que você não gosta dela, você não a ama, essa criança, ela não fica com raiva dos pais, ela não fica com raiva dos tutores, ela tem raiva dela, porque ela não consegue mostrar o valor que ela tem. Então, isso torna, né, a criança frágil, né, para ela ser abusada, e isso vai gerar dentro dela também um comportamento de sempre fazer isso que a Paula falou, buscar o amor de alguém, buscar o amor do pai, buscar o amor da mãe, sempre daquele que menos dá atenção. Né? Então, isso na vida adulta pode gerar problemas também, inclusive problemas de caráter sexual também. Então, só para deixar isso bem desenhado, né? Que a infância é algo sagrado. Uma vez que ela é arranhada, o arranhão vai para a eternidade se depois não for cuidado. Então, vamos lá, mais algumas coisas que, como a Paula começou a falar, né? O empurrar, o espancar, o insultar, tudo isso a gente vai colocar a pessoa que vai lá e abre as suas correspondências. Além de ser crime abrir correspondência dos outros, é abuso também, é assédio.
para saber o que... Ah, mas é meu vizinho, toda vez ele recebe a minha correspondência, aí ele abre e fala, olha, sua tia Chica lá de Paraguai, ela te mandou uma carta aqui falando tal coisa. E olha, se fosse você, eu ouvia bem o que ela ia dizer, porque, e começa, né, tomar conta da sua vida. Isso é assédio, tá, gente? Não deixem isso de forma normal, porque não é. Então, vamos lá. Né? Além dessa questão toda do assédio sexual, Rafa, do assédio moral, que eu Rafa, coloquei para antes de você. você continuar, eu quero dar um exemplo que Vamos lá. talvez alguém vai se identificar com isso ou reconhecer isso. Ex-marido que tem que visitar o filho na casa da ex-esposa. E não avisa que vai chegar e já entra com uma mão na porta e pá, para surpreender a pessoa dentro de casa. Isso é abuso? Não Pode isso, existe. Arnaldo? Pode não. Isso é assédio, isso é abuso. E, além de tudo, é invasão de domicílio. Isso é crime. Não pode de forma Mas alguma. ele é pai do meu filho, ele entrou só para visitar minha criança, mas ele chega de surpresa para saber se você está se relacionando com alguém, para saber se você está assim assado, se você está em casa ou se não está. Então toma cuidado com isso, porque eu tô falando isso porque isso é uma realidade na vida de uma pessoa e essa pessoa já está tomando novas providências porque chegou para mim com isso como se fosse uma coisa normal. E eu tive que dizer para essa pessoa, pessoa, deixa eu te contar, isso não é normal não, querida. Vamos arrumar isso? Presta atenção nesse comportamento. Está acontecendo isso? Tá, então. Então a pessoa está invadindo a sua privacidade, o seu espaço. Então, é um outro exemplo que pode ser que vai encaixar com a realidade de muitas mulheres aí, que são mães e que são separadas e que acabam vivendo esse, sabe? E o contrário é a mesma coisa, né? Se você tá entrando na casa do boy que cuida do seu filho e tá de qualquer jeito e tá mandando ver lá, tá errado. Tem que Uma respeitar o coisa que eu espaço do outro. percebi, eu vi bastante, né? E assim, acontece, gente. Às vezes a gente fica assim, pô, mas isso não vai acontece. Né? Nesse contexto de ex, né? O que eu já vi acontecer, teve uma foto, inclusive, que viralizou, né? No Face e tal, que o rapaz mandou mensagem querendo saber que dia que ele poderia pegar o filho e tal, conversando, e que ele estava na casa da namorada, né? E a ex, falando para ele que ele poderia ir, mandou uma foto, mandou um nudes para ele e colocou assim, né? O que você perdeu, ela não te dá isso, não te dá aquilo e tal, para a namorada do cara ver, entendeu? Mandou num horário impróprio, mandou de madrugada, para a namorada do cara acordar e ver aquilo. E mandou para ela também no celular dela. Então, assim, gente, isso é muito preocupante. E isso não é normal, gente. Não é nenhuma. Se a pessoa não te quer, por qualquer motivo, terminou, terminou. Respeitem-se as partes, principalmente se tem filhos. Respeite a pessoa do filho. Porque não é porque a pessoa saiu da sua vida, seja, né, por um motivo de dar glória a Deus, seja um motivo de chorar, não é porque ela saiu que você tem o direito, né, também de começar a denegrir, porque durante um momento aquilo foi favorável para você, até você perceber que não valia mais a pena, seja por questão de assédio, de abuso, ou por outras questões. Então, assim, manter a civilidade, né, isso é algo extremamente necessário, tá, para a sua saúde emocional, para a saúde emocional dos seus filhos também, porque não tem coisa pior que ver os pais brigando e nesse jogo de, não tá comigo, não pode ficar com ninguém. Não existe esse tipo de ameaça, gente, não existe. Tudo isso é assédio, tudo isso é abuso. Senão, eu vou me matar. Se você me Olha, você não vai ficar largar, eu comigo, não? morro. Peraí, vou tomar uma água sanitária aqui, vou morrer, porque você não vai ficar comigo e você vai ter que viver com a culpa de que eu morri. É assédio. E eu já vi coisas assim acontecer, eu dei o exemplo da água sanitária, porque eu já vi isso acontecer, da pessoa, o cara terminar, a menina ir lá e tomou 1 litro de cândida, gente, tomou 1 litro de água sanitária, e foi parar no hospital e falou com um cara que se ele não voltasse para ela, e ela ia tomar qualquer outra coisa, mas que ela ia morrer. Então ela ficou lá 1 semana fazendo lavagem estomacal, se cuidando e tal, e o cara com medo realmente dela ir às vias de fato, voltou para ela. Mas foi um relacionamento assim. E aí? É porque ama? É porque tá com medo? Tá acuado? Tipo, ai meu Deus, e se ela morrer, eu vou ficar com esse sentimento de culpa para sempre. Gente, isso não existe. Tá? Tudo isso teve ameaça, tanto a sua integridade física quanto a da própria pessoa,
para você ficar com ela, é assédio. Ameaçou seus filhos. Ah, se você não ficar comigo, eu não te deixo mais ver a criança, não sei o quê. Outra coisa que acontece muito, que é a alienação parental, né? Ou parental, não sei como é que fala isso direito. Enfim, quando separa e fica sentando mal, né? Falando mal do ex-cônjuge para os filhos. Isso é abuso também. Tá? Tudo isso é assédio, porque você está impedindo que a outra pessoa conheça a verdade dos fatos, saiba quem é você, digamos assim, cria uma imagem totalmente distorcida. E é essa imagem distorcida que o assediador, que o abusador, ele quer passar para as pessoas até te convencer de que você realmente está errado, de que você realmente é aquilo que as pessoas falam. Então, aprenda a reconhecer o que é um comportamento disfuncional, tanto em você quanto nas pessoas que se relacionam com você, para você descobrir se você está tendo seus limites, se você está tendo seus limites interrompidos, se você está tendo seus limites afanados, ou de alguma forma você está sendo abusado, ou se você está abusando de alguém de alguma forma também. Então, aprenda a entender esses comportamentos disfuncionais para que você comece a entrar no tema da nossa live, que é como continuar a vida depois de um abuso. Mas eu só consigo continuar a vida depois de um abuso, queridos, quando eu sei que fui abusado ou não. Porque muita gente não tem nem memória, aconteceu lá num ponto do passado, que a memória foi guardada no lado do inconsciente para uma questão de autoproteção, e o comportamento da pessoa é disfuncional, é de ciúme, é de violência, é de um monte de coisa, e está abusando de outras pessoas por causa de uma questão pessoal, entendeu? Vou falar uma frase aqui que não é novidade para ninguém, mas que é importante ser dita. Você não é obrigada a nada. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, vamos solucionar. Arrasou? Vamos falar sobre isso, né? E uma coisa que é muito importante, né? A gente indo um pouquinho para a questão. Peraí, gente, deixa eu pegar uma criatura aqui que ela está quase rasgando o sofá. Que é muito importante, principalmente em ambiente de trabalho. A gente não pode deixar de falar disso também, né? É o chefe, é o colega, né, de trabalho que começa a agir de forma a te perseguir, né? Seja a questão do abuso moral, seja a questão do abuso sexual. Como eu falei anteriormente, isso é crime. Ah, Rafaela, mas como é que eu faço assim, né? Eu preciso do trabalho, ele me prometeu que se eu der um beijo nele, ele vai me promover, que se eu fazer serão, o famoso fazer serão, né? Ele vai me dar tal coisa. E eu estou precisando, né? Principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Que as pessoas estão mais sensíveis, estão com a situação mais vulnerável. Eu tenho que fazer, porque eu não posso perder meu emprego. Né? Eu tenho que aturar meu colega de trabalho que fica me cantando diariamente, que fica falando obscenidades, que fica mandando indiretas, mandando mensagens, né, de todo teor para mim, seja teor para a questão do trabalho, para me diminuir, né, no trabalho, ou teor sexual, o que eu faço? Como eu falei, isso é crime. Então, mas como que eu vou comprovar isso? Que é difícil, gente. Né? Principalmente aquela questão que a gente falou mais cedo. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem que elas estão sendo assediadas ou elas têm esse medo que é causado pelo próprio assédio. Então, assim, se não tem uma testemunha, né, que vá a seu favor, o que a justiça, vamos colocar assim, algo que eu pesquisei rapidinho, ela considera provas para que você possa recorrer, tá? Isso cabe danos morais e outras coisas, depende do advogado que vai falar direitinho, mas cabe muitas coisas. Mas você pode ter gravações de ligação telefônica, mensagens de celular, bilhetes, cartas, né, uma testemunha de fato. Se você conseguir gravar isso, né, de vídeo, algo assim, tudo isso é aceito como prova numa questão de assédio, abuso moral ou sexual dentro do ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente. Tá? Inclusive também o ambiente doméstico. Então, só para vocês saberem que tem sim como, juridicamente, vocês serem amparadas desde que a gente consiga produzir essas provas. E quando eu falo produzir, não é forjar, tá? Porque forjar a prova também é assédio, tá, gente? É realmente você conseguir mostrar aquilo que está acontecendo. É um print, é um celular gravando a conversa,
Sim. Um bilhetinho que você recebeu que você vai guardar, todo o material que você puder reunir, você vai reunir. Depois, um advogado da sua preferência vai te ajudar com isso. O importante é saber que você tem direito de buscar seus direitos. Por quê? Porque enquanto a gente estiver com vergonha de denunciar, enquanto a gente estiver com vergonha de levar isso a público, enquanto a gente tiver vergonha da exposição, a gente vai ser coagida de novo e a gente vai ser levada sempre, né, para aquele lugar de a vítima culpada. Entendeu? Mas ok, vamos seguindo mais. Só uma Vamos pergunta, seguindo mais. Paula. Aquela pessoa que vive te mandando bombom, vive te mandando flores, mesmo presentes de diversos tipos, mesmo que você já tenha dado um chega para lá nessa pessoa, ela está sendo simplesmente gentil com você? Preciso entender essa sutileza desses presentes, né? Será Então, que é assim, só se você gentileza mesmo? já deixou claro que você não quer nenhum tipo de convívio com essa pessoa, né? Principalmente a questão afetiva, mas essa pessoa está insistente, te mandando coisas que você não pediu, tudo isso também é assédio, tá, galera? Não é porque o cara é o príncipe romântico que é assim, nossa, é o cara que você devia aceitar, porque ele é gente boa, ele é isso, ele é aquilo, mas não, ele está insistindo, colocando a presença dele à força na sua vida de alguma forma. E isso também é assédio. A gente tem que saber que não é não, certo? Com certeza. Muito bem. Não. Nós estamos aí ó, há 48 minutos Eita! falando. Como é que estão os seus tópicos? Você acha que a gente precisa uma parte 2 ou a gente consegue finalizar hoje ainda? O que você acha? Não, Vamos acho que a ver. gente consegue, dá para finalizar hoje mesmo, porque assim, né, a questão maior, né, dos tópicos aqui, já fui dando uma garibada em tudo aqui, a gente, no decorrer da conversa, a gente acabou já falando de todos eles, né, da grande maioria. O mais agora mesmo, né, é você, Paulinha, mostrar para essa mulherada como que consegue sobreviver a um abuso. Depois que você já entendeu tudo isso que a gente falou, o que que é o abuso moral, o que que é o abuso sexual, como poxa, eu tô vivendo uma situação que eu tô sendo assediada. O que eu faço, Paulo, depois que eu reconheci isso? Ok. Vamos então, primeiro, a quem viveu o abuso no passado e agora tem que conviver com essa ferida. Primeiro é reconhecer o que esse abuso fez com você, como que ele te moldou. Ele te deixou mais assustada? Ele te deixou com medo de se relacionar? Ele te deixou agressiva? O que esse abuso fez com você? Você precisa reconhecer essas partes, certo? Para você lidar com isso e refazer a sua pessoa. É possível fazer esse processo de autorreconstrução sozinho? Digamos que sim. Mas é muito mais difícil, porque a gente está dentro do olho do furacão, como diz a Rafa. Como que a gente vai enxergar para que lado ir? Porque ninguém sofre porque quer. Então, muitas vezes, a gente precisa de alguém, de um psicólogo, de um terapeuta, de uma sexóloga, de alguém para ajudar a gente a entender por que que hoje eu tenho um relacionamento lindo, mas eu não consigo fazer sexo com meu marido porque eu sinto dor. Por quê? Por que isso, Rafa? Eu sinto dor, será que eu tenho algum problema? Aí a Rafa vai ajudar você a se entender e vai descobrir que não, você tem um trauma sexual que você nem lembrava que adquiriu com seu primeiro namorado. Então a gente precisa dissecar todo esse processo traumático que aconteceu com você no passado, para que a gente possa lidar com isso hoje, para a gente curar isso dentro de você, para você deixar o passado no passado. Vou falar uma coisa absurda aqui agora. Você precisa perdoar o seu abusador. Olha que merda. Você precisa perdoar o seu abusador. Seja qualquer tipo de abuso desse que a gente citou aqui. Nossa, que absurdo. Tem que perdoar meu abusador? Paulo ataca de Jesus Cristo agora. Perdoar aquele que me fez mal? Sim, você precisa perdoar. Mas perdoar não significa conviver. Você precisa colocar essa pessoa numa caixinha do eu te perdoo, eu fecho esse ciclo e deixar o universo fazer o que tem que ser feito. Se você acredita em Deus, deixar a justiça divina fazer o que tiver que ser feito com essa pessoa. Ou ainda, se você estiver pronta, se você tiver força, se você tiver material, deixar a justiça dos homens fazer a justiça dos homens, denunciando se assim for a sua vontade.
porque ninguém é obrigado a nada, eu já falei. Se você sofreu abuso e você não quis denunciar, e você hoje não se sente pronta para fazer isso, mas você quer continuar a sua vida, está na hora de perdoar essa pessoa. Num processo terapêutico, a gente usa isso através de arte, através de cartas, através de muitas ferramentas para te ajudar a fechar o ciclo, para você deixar o passado no passado e seguir em frente. Tem outras formas de fazer para você conseguir seguir em frente, mas começar a se libertar, porque existe um fio, vamos trazer esse senso maravilhoso, existe um fio invisível que liga você à pessoa que te machucou. Vamos chamar isso de fio energético, né? De um ponto de vista esotérico, falando, espiritual. E esse fio que liga você a essa pessoa tem dor, tem ressentimento, tem memórias. E você nunca se liberta dessa pessoa, porque você sempre, quando pensa nessa pessoa, você traz dor. Ah, mas eu não penso, não, eu nem lembro disso mais. Inconscientemente, lá no seu plano de fundo, sabe? Imagina que eu tô conversando com você, mas a parede é o meu plano de fundo. Lá no meu plano de fundo tem um filme de terror passando. Toda vez aquilo vem à minha mente, toda vez aquilo me machuca, toda vez que eu vou me relacionar vem um gatilho, toda vez que alguém vai me tocar, eu arrepio de raiva e não gosto de ser tocada fisicamente. Toda vez que eu recebo uma amizade, um ato de carinho, eu tô armada para aquilo, eu tô evasiva para aquilo. Então, se eu tô percebendo esses gatilhos, por mais que eu não tenha conscientemente a memória, no meu plano de fundo ela tá lá. Então eu tenho que começar a reconhecer essas sombras que estão envolvidas neste assunto para eu conseguir curar e seguir. Para isso eu preciso de ajuda? Muitas vezes a gente precisa de ajuda sim, e tá tudo bem precisar de ajuda. Tá tudo bem precisar de ajuda. Ah, mas qual ajuda? Não sei, de repente uma aula de yoga, de repente uma aula de meditação, de repente terapia, de repente atendimentos com a sexóloga, de repente análise com a psicóloga. Não sei, mas ajudas que vão fazer você a se libertar desse fio que te liga a esse abusador que fica para sempre ali na sua cabeça. Esse para sempre depende da sua atitude perante a vida. Agora, e a pessoa que acabou de assistir essa live, que prestou atenção, que está sofrendo um abuso de alguma forma de alguém? De uma amiga, por exemplo. Minha amiga está insistente querendo tomar conta da minha vida. Ela não me deixa tomar uma decisão. Eu preciso entender por que eu não consigo dizer não a essa pessoa. Porque para se configurar abuso, precisa ter um padrão, uma recorrência. Se eu estou deixando essa pessoa sempre vir e invadir o meu espaço, por que eu estou deixando isso acontecer? Se não é uma ameaça, é uma pessoa que vem chegando, é uma pessoa que vem me envolvendo, por que eu não estou conseguindo dizer não para ela? O que essa situação quer me ensinar a meu próprio respeito? Agora, depois, vamos para outro tipo de abuso. Um abuso que rola ameaça. Se você tem sua vida ameaçada, se você tem a sua integridade física ameaçada ou seus filhos ameaçados, você precisa de uma estratégia de denúncia. Sim. Precisa de uma estratégia de denúncia para que você faça isso de forma segura e se livre disso de forma segura. Eu escutei durante um período da minha vida que não posso largar fulano, porque se eu largar, a gente passa fome. Tem até Sabe aquele ator que faz o pai do Chris, no Todo Mundo Odeia o Chris? Que faz o Latrell, lá nas Branquelas? Sim, sim. Tem uma página chamada Quebrando um Tabu, que publicou um relato dele falando sobre isso. Ele viu a mãe dele sendo espancada várias vezes. E um belo dia, ela juntou as coisas dela, falou com os filhos, juntou suas coisas, vamos embora. E quando as coisas estavam juntas para ir embora, ela falou assim, não, gente, a gente não vai embora. Porque se a gente for, a gente vai para onde? A gente vai passar fome. Para que lugar que a gente vai? Não tem o que fazer, então vamos ficar. Aí ele disse assim, vamos para a rua, vamos morar no meio da rua, que se dane, o importante é sair desse inferno que a gente está vivendo. Só que na cabeça da pessoa que está sendo abusada, sair é pior, enfrentar a vida é pior. Gente, o que pode ser pior do que apanhar todos os dias? O que pode ser pior do que sofrer humilhações todos os dias? Ah, mas vou passar fome. Esse medo é característica do abuso. O abusador faz você se sentir fraca e faz você se sentir incapaz de prosseguir.
Então, o que eu Sim. falo para você, se você estiver vendo isso, ou se você conhecer alguém que está vivendo isso nesse momento presente, uma estratégia para denúncia, para que você fique segura, ok? O que é estratégia para denúncia para que você fique segura? Não é ir lá no delegado falar e voltar para casa, não, porque a pessoa vai vir em retaliação a seu respeito, entendeu? É criar uma rede, ou através de grupos de mulheres, ou através de uma terapeuta que vai te ajudar e te orientar, ou através de um advogado. Alguém precisa te orientar em como fazer essa denúncia para na hora que você sair dessa situação violenta, você ficar segura. E saiu da situação violenta? Está segura agora? Agora você vai trabalhar o seu emocional, o seu psicológico, para que você não atraia novas situações de abuso, porque uma pessoa ferida atrai mais abusadores para feri-la novamente. É Sim. impressionante como a gente está É de assim que coração funciona. partido, a gente atrai gente para partir do nosso coração de novo, e de novo, e de novo. O importante é, não importa como você vai fazer, mas saia desse lugar. Se você está num lugar onde você é diminuída, quando o seu direito, enquanto pessoa humana, é afanado, é quebrado, você precisa sair deste lugar de alguma forma. Nós estamos em 2021. Não faz sentido a gente conviver com violência física chamando de educação. Eu tenho que educar minha mulher. Olha, gente, eu aqui no ápice da minha idade de 33 anos de idade, 33 nada, que eu vou fazer 33 ainda, calma. 32 anos de idade, já vi cada coisa absurda a respeito de violência física, violência moral contra a mulher. Os homens que estão aqui, que se eduquem, por favor, para compartilhar coisas boas. Mas eu já vi o absurdo que eu achei extremamente necessário trazer essas informações aqui para vocês. E não vai ser a primeira, e não vai ser a última. Vamos nós todas, umas pelas outras, salvando as mulheres disso. Com Isso certeza. não é normal. A gente não merece viver isso. Paula, só pegando o gancho nisso que você falou, né, da questão de educar a mulher, né, no meio de tudo isso tem que ter uma coisa boa, né, que esse ano, se eu não me engano, foi realmente abolido, graças a Deus, né, a questão da legítima defesa da honra, onde os homens poderiam abusar fisicamente de suas mulheres, né, se cismassem, né, que estava traindo, alguma coisa assim que ofendesse a honra deles. E era permitido o castigo físico, inclusive, né, as igrejas também recomendavam, né, que as mulheres fossem consertadas dessa forma. E até 2013, se eu não me engano, ainda houve um processo no qual o cara espancou a mulher e alegou legítima defesa da honra. Então, assim, está abolido. Graças a Deus, ninguém mais vai poder usar esse artifício para poder se valer, né, da justiça em prol de ser violento. Então, assim, pelo menos uma notícia boa. Por favor, religiosos de plantão, por favor. Eu assisti um filme ontem, de cunho religioso, extremamente cristão. E o meu mestre, querido mestre Jesus, me ensina muito. Além de Jesus, tem Saint Germain, dentre outros mestres que eu sigo o ensinamento. Só que o cristão tem que tomar cuidado com a parada do sacrifício. Eu não vou falar o nome do filme, tá bom? Porque outras pessoas vão entender esse filme como um filme muito positivo. Mas a ideia do filme era: a mulher estava sofrendo com o marido, um marido agressivo, um marido evasivo, um marido que não ajudava ela com a filha, um marido que chegava em casa falando de qualquer jeito, sem paciência com ela, empurrando ela com a barriga. E ela encontrou uma senhora, e essa senhora orientou ela a orar para esse marido para salvar este casamento. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Tudo bem você orar pelo seu casamento. Tudo bem você. Tudo bem, cara. Ninguém tá falando que isso tá errado. Mas não tá certo você viver o absurdo dentro de um casamento para salvar um casamento, porque é pecado você ser uma mulher separada. Qual é o maior pecado? Você ser uma mulher separada, divorciada, ou você permitir automutilação, ou você permitir outra pessoa te ferir o tempo todo, porque você não honra a carne que Deus te deu. Hã? Sua vida Você sobre não outra honra a vida. pessoa
Você não honra a pessoa que você é. Então, eu não sei qual, né? Eu não uso a palavra pecado da forma como a religião usa. Mas eu estou te pedindo isso. Se você é religiosa, saiba o ponto em que você está vivendo sacrifício pelo status de estar casada, pelo status de estar namorando. Porque ninguém, querida, é obrigada a nada, tá bom? Então você não precisa, para salvar o seu casamento, tomar murro na cara e ainda rezar pro caboclo ainda, tá bom? Deixa eu pedir a palavra, tia Paula, peraí. Nesse contexto, né, então são duas observações que eu quero fazer, principalmente a questão do cunho religioso. Né? O filme eu já matei a charada, não preciso nem falar o nome. Mas, enfim, é porque as pessoas se apegam muito ao fato, né, bíblico de que as mulheres devem ser submissas ao homem. Porém, a submissão bíblica, gente, entendam a diferença. Não é a submissão de aceitar qualquer coisa, é a submissão de estar na mesma missão, de estar alinhado em pensamento com a pessoa com quem você convive. Tá? E ao mesmo tempo que a mulher deve ser submissa ao homem, o homem deve honrar e amar sua mulher. Né? E os pais honrar e amar seus filhos. Ou seja, se a pessoa te trata de qualquer jeito, te machuca, te rejeita fisicamente, te machuca também emocionalmente, onde que a pessoa está te amando, está te respeitando? Não está. Então, assim, cai por terra essa questão de que você tem que manter porque é pecado. Né? Então, isso não existe. Então, meus amores, para a gente fechar o nosso assunto aqui, como continuar a vida depois de um abuso sexual ou de um abuso moral? Primeiro, reconheça se você sofreu esse abuso, como que esse abuso se deu e por que você chegou a este ponto. Como assim por quê? Vou explicar de novo. Se você chegou ao ponto de ceder ao abusador porque a sua autoestima estava ferida, ou porque você estava com medo da pessoa não te amar, ou porque você estava com medo, no caso da estudante ou do estudante, com medo daquela reprovação. Então, observe o porquê que você chegou nessa situação, certo? Depois que você aceitou e entendeu esse abuso de forma bem detalhada, você vai compreender que você precisa perdoar para deixar passar, se isso já tiver acontecido num tempo passado, num tempo já decorrido. Perdoar não é conviver. Você não precisa chegar até o algoz e falar assim, eu te perdoo. Não, gente. Perdoar dentro da sua mente, dentro do seu coração e decidir que vai deixar isso para trás. Como que se faz isso? Existe um processo para perdoar. Você precisa de um auxílio para isso. Um processo de autoconhecimento, seja através de uma terapia, seja através de atendimentos com a sexóloga, para você compreender o que isso fez com o seu corpo e com a forma como você se relaciona com o seu corpo. Tem pessoas que têm dificuldade de se tocar, tem pessoas que têm dificuldade de receber toque. E tudo isso por causa de um abuso. Mas o abuso sexual gera essas disfunções sexuais, né? O abuso moral, não. O abuso moral também gera disfunções sexuais. Porque quando você é humilhada e diminuída, muitas vezes, na hora de você ser mulher na cama, você não consegue. Na hora de você ser homem na cama, você não consegue. Você não rende, sabe? Então, entender primeiro esse abuso, aceitar que viveu esse processo ou que está vivendo esse processo. Se for um processo passado, perdoar esse algoz para continuar, mas perdoar isso através de alguma forma de autoconhecimento, alguma forma de espiritualização, alguma forma de conseguir deixar isso no passado sem ficar trocando sentimento ruim com essa pessoa que te machucou. Se isso está acontecendo no momento presente, toma cuidado na hora de você fazer a denúncia para que você fique bem, né? Para que você não volte para casa do abusador. Porque a gente que é do gueto, né? Que já viveu em periferia ou que vive em periferia, sabe bem que a mulher toma um murro na cara, denuncia. Quando ela volta para casa, ela sofre traumatismo craniano. Então, nem força para denunciar ela tem. Já vimos muito isso por aí, né? Porque sou dessas, nasci nesse lugar, cresci nesse lugar, moro neste lugar. Então, sim, vejo essas coisas acontecendo por perto e acho importante eu continuar nesse ambiente para que eu consiga continuar com o pé no chão, para eu não subir para o mundo de Alice no País das Maravilhas e esquecer a realidade. Então, entendeu isso? Entendeu que você precisa de uma estratégia de denúncia? Entendeu? Sai desse lugar de vítima culpada
e comece a entender que você é vítima, que você merece cuidado, reconhecimento e que você precisa de auxílio. Muitas vezes sair de um processo de abuso sozinho é praticamente impossível, porque precisa muita força psíquica, precisa de Sim. força jurídica, precisa de força emocional. Então você precisa de ajuda neste momento. Procure grupo de mulheres, se você tem na sua cidade, se você tem no seu país. Provavelmente você é assistido aqui, inclusive, por Portugal, Canadá e Estados Unidos. Acho muito válido levar isso para outros brasileiros Sim. fora daqui. Então, se você está vivendo este processo, denuncie de forma estratégica para que você fique segura e seguro. Passou por isso, deixou isso no passado, trabalhe o seu emocional, trabalhe o seu espiritual para você seguir em frente. Precisa de ajuda? Não sinta vergonha. Siga em frente. Não tenha medo de expor que foi abusada no passado, porque você vai ser julgada por 3%. Os outros 97% vão olhar para você como um ser humano. Então não ceda. O mal é muito barulhento, mas não é a maioria. Procure ajuda qualificada para você sair deste lugar, porque você merece viver em paz. Você merece viver feliz. Sabe por quê? Não é porque você é um ser humano especial, é porque todo ser humano merece isso. Isso é direito adquirido ao nascer. A gente merece liberdade, a gente merece cuidado e a gente merece viver o quê? Em paz. Faz sentido para vocês, meus amores? Quero coraçãozinho, quero comentário, quero perguntas. Ainda temos um tempinho. Só uma coisa que eu esqueci de falar, Paulo, e né, você falando assim, eu lembrei. Com relação ao abuso, como eu falei, ele não tem necessariamente, o abuso sexual, necessariamente haver a violação sexual, mas quando há a violação da mente. E quando você estava falando, eu lembrei de uma cliente minha, que ela teve disfunção sexual, né, após alguns anos de casado, e na terapia ela foi saber o quê? Porque ela viu, quando adolescente, no início da adolescência, ela viu uma cena de zoofilia, e aquilo ficou martelando no inconsciente dela. Então, assim, é uma coisa que eu peço, eu sei que muita gente vai falar, não tem nada a ver. Mas, por favor, cama compartilhada é muito bom, mas seu filho dormiu, põe ele no quartinho dele, porque a criança não entende o ato sexual, e seu filho não vai estar dormindo na maioria das vezes, e eles vão presenciar vocês em atitude sexual, e isso é abuso psicológico para uma criança. Eles vão achar que os pais estão se batendo, violentando um ao outro, e não que eles estão tendo um ato sexual. E isso vai gerar problemas na vida adulta. Então, toma bastante cuidado também com isso, porque o que está vendo, né, assim como o namorado, o marido, exigir que você veja um filme pornô, né, sendo que você não quer, mas tem que ver porque tem que ser assim, tem que fazer igual a mulher do filme, não sei o que, não sei o que. Tudo isso também é violência, é assédio sexual de forma mental. Então, assim, cuidado com essas coisas. Barulhos, aquilo que ouve, aquilo que vê. Tá? Limite é limite. Se a pessoa não está apta, não está adepta a certas práticas, não é porque é importante para o outro que eu sou obrigada a ceder. Limite é limite. Sim. Com relação à criança, a criança não vê o que você faz, ela sintetiza o que você faz. Ela tira conclusões daquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes, a iniciação equivocada à vida sexual é dada a barulho que a criança escuta e não entende o que está acontecendo, ou ela pode achar que aquilo é maravilhoso, começa a replicar, ou ela pode achar aquilo horroroso e ficar assustada. Então, cuidado com isso, porque não é o que você faz, é como ela percebe, é como essa criança está percebendo isso. Então, fique de olho. Pais, por favor, outra coisa que a gente precisa estar atento. Minha criança não quer ir na casa do tio mais. Ele não quer mais ir à escola. Está chateado. Toda vez que pensa na sala de aula, quer sair correndo. Se seu filho está com esses comportamentos de aversão a um ambiente ou a alguma pessoa, não pede para essa criança. Não, tem muita gente que fala assim: meu filho, que falta de educação, é seu tio, vai lá pedir bênção, vai lá abraçar seu tio. De repente, esse tio está fazendo alguma coisa com essa criança que você não sabe. Dê a abertura, ouve o que a criança tem a dizer, veja o que essa criança está dizendo de sinais. Por favor, vocês precisam estar mais atentos ao que essa criança está dizendo. Nossa, meu filho sempre foi muito animado. De uns dias para cá, ele só fica no quarto.
só fica no smartphone, não fala com ninguém. Quero levá-lo na casa da avó, ele não quer ir. Quero levar na escola, ele não quer ir. Isso não está normal. De novo, aprenda a entender o que é um comportamento antissocial, o que é um comportamento agressivo, estranho, o que é um comportamento disfuncional, ok? Vou repetir, 85% das famílias são disfuncionais. Eu não sei qual é o percentual, meus amores, mas existe um percentual muito grande dos abusadores estarem dentro das casas, das famílias. Aproximadamente, em casos de abuso sexual, assédio sexual, você pode contar que aproximadamente 93% está dentro de casa, e o abusador está dentro de casa também, ou na família. É um tio, é um pai, é um irmão, é o amigo do irmão que frequenta a casa. E é assim, senta no meu colo, vem cá, senta no meu colo, vamos ver uma televisão. Não sei o que. Observe o comportamento das crianças, por favor. Porque se essa criança está com algum comportamento disfuncional, tem alguma coisa acontecendo com ela. Se você viveu isso no passado e agora isso está batendo na sua porta e te atormentando, procura ajuda para você limpar isso da sua mente, para você deixar isso no passado para você prosseguir. Por que eu estou sempre batendo na tecla da ajuda, gente? Porque às vezes sozinho é muito difícil. Abrir a caixa de Pandora sozinho é muito difícil. Você pode entrar num estado de pânico, de ansiedade e não saber lidar com as memórias que vão surgir. Então, buscar ajuda neste sentido. Se você tem algum problema no seu aparelho sexual, vamos chamar assim, e esse problema é recorrente, é uma infecção, é um corrimento, é uma dor, é um incômodo na hora do sexo, tudo isso, cara, procura a Rafa, procura a sexóloga, pede ela para fazer uma análise profunda na sua vida sexual, porque você vai entender que existe um trauma por trás disso. Isso é a psicossomática, isso é o corpo falando. Amanhã nós vamos ter uma live com a psicóloga Jéssica e nós vamos falar por que sentimos falta daquilo que nos faz mal, que vai exatamente encaixar nesse assunto de hoje. E depois de amanhã a gente vai falar do corpo e suas memórias, que a gente vai trazer um pouco dessa psicossomática. Mas para você que já assistiu essa temática de hoje, se você precisar de ajuda, vai aqui no @ da Rafa, vou deixar na descrição. Busca ela, faz uma sessão de reconhecimento. Deixa ela te ajudar a entender o que você está vivendo, porque de repente o seu corpo está conversando com você um abuso que você sofreu e nem sabe que sofreu. Às vezes você não está entendendo por que você está sentindo uma dor, por que você está sentindo incomodada, por que ao ser tocada você fica mais avessa ao toque, mais agressiva ao toque. O que te aconteceu nesse passado? E às vezes a gente sofre abuso lá no passado, mas esse abuso foi de que forma? Os amiguinhos todos estavam brincando e todo mundo passava a mão em todo mundo. E hoje eu tenho vergonha porque eu acho que isso é pecado, eu acho que isso estava errado. E eu sinto vergonha do meu próprio comportamento. Tá na hora de deixar isso no passado. Então a gente busca o quê? Ajuda para limpar isso. Não viva com isso para sempre. Tá? É para sempre só se você quiser. Arrasou, amiga? Fechou. É isso aí. Certíssimo. Então, meninas e meninos, compartilhem. Vão lá no perfil da Rafa, segue ela, acompanha o trabalhozinho dela, que ela tá brilhando. Mais novidades vêm por aí, eu sei. Depois a gente se fala mais. Amiga, nós precisamos marcar outros temas, porque foi ótimo, gostei. Bora. Tem gente que escreveu aqui pra mim, ó. Gratidão, era tudo que eu precisava. Minha vida todinha nessa live. E verdade. Gente, um beijo pra você que esteve aqui presente comigo. Muita gratidão. Rafa, você é sempre extraordinária. Quero agradecer a sua entrega, a sua pesquisa, a sua busca. Você traz para a gente sempre o tema atualizado, o tema bem dissecado, bem claro, bem explicativo. E é isso que eu preciso. A gente precisa educar as pessoas para que as pessoas saibam os seus direitos, o seu lugar. Muito obrigada por você existir, por você fazer esse trabalho tão bonito que você faz. Te dou agora para você fechar. A palavra é sua. Toda vez eu falo, porque é verdade, assim, eu choro, gente. Gratidão imensa pelo seu convite. A gente esperou bastante tempo por essa live. Saiu! Oh, que beleza! Né? E assim, eu espero realmente, né, ter podido auxiliar com vocês, né, ter passado a informação de forma bem clara. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar, a gente conversa numa boa. E assim, eu estou à disposição, né?
E gratidão mesmo por vocês darem essa oportunidade, acreditarem, né, naquilo que a gente está falando, dar credibilidade, né, igual a Bruna colocou aqui, de excelentes profissionais. Poxa, obrigada. A Paulinha não precisa nem falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, essa verdade que vocês passam para a gente, né, para a gente ver esse feedback, o que é legal, o que é bom, para a gente continuar sempre buscando o melhor para entregar para vocês. E lá vem a Lenisa com a Empoderadas 3. Quem sabe? Bota nas orações. Vai dar certo. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada, né, mais uma vez. E fiquem, né, precisou de terapia, procure a Paulinha, tá com alguma coisa sexual, né, ou tem a cisma que possa ser, pode me procurar que a gente conversa numa boa até a gente poder, né, se ajudar de forma mútua, ou também em grupo, né? Às vezes precisa falar um pouquinho comigo, um pouquinho com a Paula, um pouquinho com o Arlen, que sempre está por aqui também. Então a gente chega lá, tá bom? Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. E Paula, beijo no seu coração, nesse baby maravilhoso. E gratidão. Gratidão, meu amor. Gente, se vocês tiverem algum tema para a live que seja relevante, todos esses temas que eu trago é da clínica, tá? É do Covil. Aqui a Casa da Bruxa recebe algumas coisas e traz o tema na live. Então, se você tiver algum tema importante, você acha assim, nossa, é polêmico demais pra gente normal falar. Vão levar para a Hora da Bruxa. Traz pra gente, que eu trago a Rafa de novo, eu convido outras pessoas que tenham alguma formação pertinente ao assunto que você trouxer, mas traga assuntos pra gente sempre estar aí no processo de conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento. Que a gente merece ser fina, rica, sabida e por aí vai. Viu? Um beijo pras fadas, pras bruxas, pras fofas, pra todo mundo. Vou salvar a live com certeza, porque é justo e necessário. Beijo, amores. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Boa noite. Tchau, Rafa. Com Deus. Tchau, tchau.